O próprio nunca é a melhor pessoa para falar de si próprio, penso eu. Mas aquilo que eu acho na minha obra é tentar haver uma coerência na linguagem em relação aos materiais e ao sistema construtivo. Eu acredito num triângulo assim, que é sistema construtivo, material e linguagem. Os três estão ligados. Portanto, isso tem sido a coisa mais importante para mim, apesar de poder variar constantemente. O material que nós escolhemos tem uma maneira de ser trabalhada mais adequada, que é o sistema construtivo, e os dois em conjunto, quando são coerentes entre eles, podem exprimir uma determinada linguagem coerente. Começo pelo fim, eu decido as cores, não tenho grande dificuldade em escolher cores, porque é uma escolha arbitrária. Quando quero uma cor, prefiro ir buscar a cor do material, porque assim já tenho uma espécie de alibi. Digo, quero cinza, então vou fazer em betão. Quero amarelo, então vou fazer em pedra. Quero branco, então faço em reboco com cal. Portanto, o material é que me diz mais a cor. É raro a minha decisão de escolher uma cor para um objeto. Isso é o tema da cor. A arquitetura em si, todas têm semelhanças, quer dizer, porque é uma disciplina autónoma e tem um conjunto de regras essenciais que são universais, quer seja na Europa, na China, no Japão ou na América. Agora, diretamente, eu não vejo influências japonesas na arquitetura portuguesa. Como a arquitetura japonesa é essencial, é simples e essencial na sua essência, é minimal, é o contrário da arquitetura portuguesa. Só a arquitetura popular é que tem esse aspecto minimalista. Mas é porque as culturas são muito diferentes. Eu acho que Portugal é um povo muito mais eclético, com mestiçagens, cruzamentos de culturas. Porque Portugal andou a viajar pelo mundo inteiro e foi recolhendo várias culturas e foi misturando. A cultura portuguesa é eclética, e ainda bem. E a cultura japonesa, eu pelo menos associa a um determinado rigor, a um determinado ritual. E portanto acho que são diferentes. Eu gostava que a arquitetura portuguesa tivesse mais influência do Japão, porque era mais simples, mais natural. Mas cada um é como é. E ainda bem que é assim. A única coisa que me interessa é a arquitetura atual, é resolver os meus problemas. O futuro faz parte da futurologia e não me interessa nada, porque eu não sou capaz de chegar lá. O Einstein dizia, o futuro chega sempre demasiado depressa, quando nós não contamos. Portanto, eu sou pragmático e interessa-me resolver os problemas que tenho no momento e não como é que vai ser a sociedade, porque geralmente sai tudo ao contrário. Os filmes de ficção científica, que definem uma época, não tem nada a ver com depois o que vai acontecer. Há filmes dos anos 40 ou 30 que diz, no ano 2020, e vê-se vestidos de egípcio com discos voadores a passar nas ruas. E vamos a 2024 e é tudo normal. Fatos, gravatas. E, portanto, o futuro, não estou empenhado em perceber o futuro. Eu acho que estou empenhado, mas dominando o presente. Ou resolvendo o presente. Se eu não conseguir resolver os projetos que tenho em mãos, nunca mais consigo resolver os projetos de futuro. Porque já assim, estudando a realidade, é difícil fazer arquitetura, e cada vez é mais difícil fazer arquitetura, e falha-se algumas vezes. Imagina o que é, não conhecendo o tempo, os meios e o sítio, tudo leva a crer que não vamos acertar. Portanto, eu gosto de ficar no presente. Há um fator hoje que é diferente, que é o problema da ecologia. A arquitetura teve sempre problemas com os clientes,
debateu-se sempre com o problema da construção e do dinheiro, teve sempre o problema da gravidade. Todos os arquitetos querem que os edifícios sejam leves e flutuem, e a gravidade contraria-os. E hoje existem todos esses problemas, temos mais meios para resolvê-los, mas temos uma questão que é o problema da ecologia. O território e a geografia foi de tal maneira alterado que estamos em riscos de não poder resolver o problema do clima. E vemos todos os dias no telejornal inundações, todas as catástrofes todas. Isso na história aconteceu algumas vezes, como por exemplo Lisboa teve um grande terremoto, o Japão ainda há pouco tempo teve um grande desastre, também um terremoto. Mas hoje em dia o problema da ecologia é muito mais grave do que foi anteriormente. E nós somos obrigados a responder autonomamente sobre a disciplina e temos que ainda acrescentar a resolução da ecologia e das questões da geografia. Os conselhos, eu não sou muito paternalista, mas posso tirar algumas conclusões em que eu próprio passei por essas questões. A primeira questão é trabalhar muito. A segunda questão é viajar muito. A terceira questão é estudar muito. E mesmo assim não quer dizer que se façam boas obras. Portanto, é a condição necessária, mas não é suficiente. Portanto, mesmo assim, fazendo isso, estas 3 recomendações, estudar, ler e viajar, o resultado pode não ser brilhante, mas sem ele é que não se consegue nada. O arquiteto, para ser bom, tem que ser culto. Não é? Hoje a arquitetura, ou a arquitetura a arquitetura medíocre que se faz hoje, é feita com base na ilustração, em figuras. E a cultura não é ilustração, a cultura é resolução de problemas. Porque uma coisa é mostrar, que é a ilustração, e outra coisa é resolver o problema do que se mostrou. E, no fundo, não há receitas. Eu penso que, neste momento, os problemas da arquitetura foram sempre iguais. Quer dizer, o facto de eu ter que ter um cliente muito rico e ser difícil lidar, por exemplo, com clientes que têm muito poder económico, não é diferente, por exemplo, do Borromini com o Papa. Cada época tem as suas questões, não há épocas boas e más. Há uma diferença que me faz impressão, é que toda a vida o poder económico teve que servir à arquitetura. A arquitetura é uma arte muito dispendiosa. Eu um quadro posso pintar de vermelho e ninguém tem nada a ver com isso, e é barato. Eu, para fazer uma casa vermelha, como por exemplo a casa de Paula Rego, já não é muito barato. Preciso de dinheiro, porque senão não consigo fazer. Agora, toda a vida foi assim, a relação cliente-arquiteto. Só que agora há uma dificuldade maior, é que o poder económico ou a questão económica de uma obra é quase exclusiva. Tudo é secundário, só interessa o rendimento que essa obra pode dar. O banco que empresta o dinheiro para se fazer, o estudo económico depois de ser vendido ou não, isso está-se a tornar quase uma ideia única, esquecendo as outras questões de caráter cultural. E a própria essência da arquitetura.